Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. Louvado seja Deus pela tua presença nesse momento, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Fábio Santos, o evangelista do canal do Ministério Bela Manhã, Oração e Salmos. Essa é a declaração de bênção que eu começo dizendo sobre a sua vida. A bênção do Salmo 91, a bênção do Salmo 34. Louvado seja Deus pela tua presença aqui. Tenho certeza que você não está aqui simplesmente porque você viu um vídeo, dentre vários outros, e clicou. Você tomou uma decisão dirigida pelo Espírito Santo, eu tenho certeza disso. Porque nesse momento, nós teremos uma palavra muito extraordinária, muito poderosa, sobre libertação que o Espírito Santo tem para te falar nesse momento, através da palavra de Deus. Meu querido, minha querida, se você está vivendo uma prisão, se você está vivendo em correntes, se você sente que a sua vida está atada em nós, vários nós cegos, se você sente que a sua mente está bloqueada, que não avança, que a vida não progride, eu quero te dizer em nome de Jesus que nesse momento Deus está disposto a te libertar. Mas é importante que você primeiro esteja descansando, porque é assim que Deus trabalha. Deus, ele pode muitas vezes não já ir tirando as correntes da sua vida. Ele precisa que você primeiro descanse nele, para que ele possa então fazer a obra. É assim que muitas vezes Deus trabalha, e foi assim que Deus trabalhou com Pedro. Essa é a palavra que o Espírito Santo tem para mim nesse momento e que eu quero compartilhar com você. Pedro, ele estava guardado na prisão e ele seria julgado por Herodes no dia seguinte. A Bíblia diz que a igreja estava orando intensamente, fazendo uma oração intercessora por Pedro, para que ele fosse liberto, e Deus libertou Pedro. Só que antes dessa libertação, antes de Pedro ser liberto das correntes que de fato o prendiam, porque a Bíblia fala que ele estava preso com outros 2 soldados, aquela prisão onde ele estava, naquela cela, havia outros soldados vigiando, e até chegar no final, ali na rua, na saída dessa prisão, havia alguns portões, e nesses portões também haviam outros soldados. Era muita coisa para guardar Pedro, só que muito mais do que uma prisão. Isso não era uma cela, isso não era uma prisão, e eu preciso que você entenda esse detalhe nesse relato bíblico, nessa palavra que o Espírito Santo te dá. Não era uma prisão, não era uma cela, não eram correntes. Não é sobre isso, meu querido irmão, minha querida irmã. É sobre Pedro estar guardado, é sobre Pedro estar dormindo, é sobre Pedro estar descansando. A visão celeste era de que Pedro estava no esconderijo do Altíssimo. É que Pedro estava descansando no Senhor. É que Pedro estava abrigado na sombra do Onipotente. Pedro dormia, diz o relato bíblico. Eu quero te dizer que se você nesse momento se sente acorrentado pelas prisões da vida, antes de Deus te libertar, Ele vai te dar descanso. E esse descanso é agora. Você precisa entender essa mensagem, você precisa entender essa palavra para que você tenha descanso. A libertação, ela vai chegar em nome de Jesus, da mesma forma que chegou lá para Pedro, pois a Bíblia diz que o anjo chegou e simplesmente libertou Pedro com um toque. O anjo chegou e disse para Pedro: Pedro, vem, me segue. E Pedro acordou, Pedro despertou. Há muitas pessoas que estão dormindo, mas não é o sono de habitar no esconderijo do Altíssimo, não é o descanso à sombra do Onipotente, é o sono da sequidão espiritual, é o sono da mornidão, da morte espiritual, e você precisa ser liberto desse tipo de sono. Queridos, eu sinto um peso de glória enorme descendo nesse momento do céu, algo que vai além do que você consegue explicar ou organizar. As portas estavam fechadas para Pedro, mas o anjo abriu.
Deus abriu essas portas. Deus vai abrir portas na sua vida. A porta que o homem fechou, Deus já mandou o anjo abrir em nome de Jesus. E o caminho que estava livre para você passar e testemunhar, ele vai estar diante de você. Se prepare, meu querido, se prepare, minha querida, porque Deus ele vai atuar poderosamente na sua vida. Nós vamos orar e essa oração em nome de Jesus, ela deve abalar as estruturas que estão te prendendo ainda. Deus quer te dar libertação mental nesse momento. Deus quer te dar uma libertação de tudo aquilo que te prende nessa vida. A Bíblia diz que nós precisamos nos desvencilhar de todo o embaraço, de todo o pecado que tão perto de nós rodeia e prosseguir adiante, avante, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero buscar intensamente e clamar a Deus pela sua vida. E eu preciso que você esteja em atitude de oração também. Pedro ele achava que tudo aquilo que ele estava vivendo era um sonho. Mas não era um sonho, era real. Deus estava fazendo um milagre na vida dele. Deus estava fazendo uma obra extraordinária na vida daquele homem. E Ele vai fazer na sua vida também. Deus trabalha muitas vezes no secreto. Enquanto você está chorando, Ele prepara o anjo para que ele venha e já comece a trabalhar na sua libertação e na sua vitória em nome de Jesus. Coloque nos comentários: Deus está me dando vitória em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele traga essa libertação. Pai amado, o Senhor está no Teu santo trono de glória e está em nosso coração também. Nós entramos nesse momento na Tua presença com o coração, ó Deus, ardendo por Ti. Sabemos que o Senhor é o Deus que visita prisões, mas não fica apenas na visita. Sabemos que o Senhor é o Deus que traz libertação. O Senhor abre a cela para que a gente saia. O Senhor desbloqueia a mente. O Senhor toca nas correntes e elas se quebram em nome de Jesus. Pai, assim como a igreja orava por Pedro, eu oro, Pai, por todas essas pessoas que se sentem amarradas por alguma coisa na vida, Senhor. Elas precisam de libertação. Elas estão me ouvindo nesse momento, Senhor. É o Teu povo. Em algum momento vão clicar nesse vídeo, em algum momento vão assistir, em algum momento vão ouvir, e elas precisam ser libertas. Por isso, Deus, desde já eu agradeço. Agradeço porque o Espírito Santo vai guiar essas pessoas. Louvado seja o Teu nome. Te agradecemos por todos os testemunhos que vão chegar nesse canal, de pessoas que foram libertas. Grande é o Teu nome, Senhor. Eu quero ver, ó Pai, pessoas comentando que foram libertas de vícios, que foram libertas de bloqueios mentais, que a vida começou a avançar, que a vida começou a fluir. Louvado seja Teu nome, porque muitas pessoas de muitas cidades vão testemunhar do Teu poder na vida delas. Estamos aqui, ó Deus, intercedendo por todas essas pessoas que nesse momento se encontram amarradas por alguma coisa na vida, alguma coisa que as prende, e muitas vezes nem sabe o que é, mas o Senhor sabe, e eu clamo ao Senhor que nesse momento o Senhor desate esses nós, que o Senhor quebre essas correntes que estão prendendo elas em nome de Jesus. Há muitos pedidos que vieram de diferentes lugares, pedidos de diferentes cidades. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque uma querida irmã, uma filha sua, uma serva sua nos escreveu de lá da Irlanda, onde a Tua bênção está chegando também, onde o Teu poder está sendo levado e apresentado. Glórias sejam dadas a Ti. Pai querido, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de socorro financeiro, causas na justiça, que também parecem estar acorrentadas, travadas e não avançam. Quebra em nome de Jesus. Ouve, Senhor, o clamor que vem de lá do interior, de dentro da alma. Há muitas pessoas que estão precisando de um milagre nesse momento. Há muitas pessoas que estão esperando pela Tua ação na vida delas. Louvado seja o Teu nome, porque no devido tempo o Senhor vai agir na vida dessas pessoas. Grande é o Teu nome, Senhor. Grande é o Teu nome. Que o Senhor tire todo espírito de desânimo, que faz com que a pessoa queira desistir antes de amanhecer. Que a Tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, chegue ao coração dessa pessoa. Abençoa os lares. Precisamos que os lares sejam ungidos pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos que um anjo visite esses lares também, em nome de Jesus.
Louvado seja o teu nome, porque a porta de ferro já não é mais um obstáculo. As correntes já não são mais um empecilho na vida dessas pessoas. Porque o Senhor caminha na frente e abre o caminho para o teu povo passar em liberdade. Fica conosco nessa jornada, Senhor. Renova a nossa fé. Nos prepara para a tua vinda, que está mais próxima do que imaginamos no nosso coração. Louvado seja Deus. Queremos te agradecer. Dizemos amém com todo o nosso coração, porque o livramento está chegando em nome de Jesus. O Senhor vai proporcionar libertação para todas essas pessoas. Em algum momento essas pessoas vão sentir o teu toque e serão libertas. E queremos ver pessoas colocando nos nossos comentários que a libertação chegou, que foram libertas, que a vida avançou, que a vida prosperou, que a abundância veio, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o salmista diz que buscou ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores, é exatamente o que aconteceu naquela cela escura. Pedro estava ali cercado, mas a oração da igreja fez o céu descer. Eu creio que nesse momento a nossa oração vai fazer com que Deus, Ele se achegue até você. Não é que a nossa oração faça Deus se movimentar, porque Deus ele precisa obedecer à nossa oração. Não é isso. Mas é porque Deus espera que cheguemos até Ele para que Ele muitas vezes age e faça alguma coisa. Ele está disposto, Ele quer, mas Ele espera que muitas vezes nos acheguemos a Ele. E é isso que estamos fazendo. Então, por isso eu tenho certeza que Deus vai agir na sua vida. Você crê nisso? Então coloca nos comentários: Deus está agindo na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Pedro estava abrigado no esconderijo. Ele não estava preso espiritualmente falando. Ele estava abrigado no esconderijo do Altíssimo. Por isso que ele estava descansando. Por isso que ele estava dormindo. E é muito disso que o nosso devocional fala. O nosso devocional, o nosso livro, O Esconderijo, o link dele você encontra aí embaixo nos comentários. O primeiro comentário fixado é esse material que nós temos. Ele fala justamente sobre isso. Sobre o esconderijo, sobre o descanso que existe, mesmo em meio a muitas aflições da vida. Eu quero finalizar com essa bênção sobre a sua vida, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloco sobre toda a audiência desse canal o nome e a bênção de Deus, selando com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.